Então vamos fazer aqui uma análise sobre o vídeo A História de Manuel Jacinto Coelho Júnior, né, do canal RCTV, Livro Universo em Desencanto, onde nesse vídeo de 1 hora e 57 minutos vai abordar ali um pouco da história do autor, né, o Jacinto Manuel Coelho, e também aborda majoritariamente a vida dele e vai pincelando dados, informações dos livros dele, né, da doutrina desse grupo. E no início, quando a gente começa a assistir o vídeo, já começa com a abordagem que é a seguinte: a locutora, né, a narradora, fala exatamente essas palavras: inúmeros e incontáveis deuses cujas atuações nos demonstraram que não eram o esperado, o real, o Salvador, enquanto o verdadeiro continuava sendo esperado. Hoje, porém, ele não é mais esperado, ele chegou. Esse Deus, mediante a alta sabedoria, nos dando conhecimento da glândula pineal, a mais afinada antena e dirigente do corpo. Este Deus é brasileiro, pois veio residir no Brasil. Ele não nasceu, porque ele é eterno. Ele se deslocou do mundo real para este, um verdadeiro herói divino. Abdicou da sua condição de puro, limpo e perfeito para ter uma forma de homem e conduzir os seres deste planeta para o seu mundo de origem. Então, ela faz toda essa introdução e essas afirmações vão acontecendo no início, no meio e também no final do vídeo, mas sempre de maneira sinônima, né? Eu quero contextualizar e focar nessas afirmações, porque a partir do momento que nós temos essas afirmações, é um contraponto ao que? Às demais religiões, porque por mais que nas pesquisas que eu fiz, que nos livros do Universo em Desencanto, o autor não fala que ele é uma divindade, que ele é um deus em si, neste vídeo fala. Então eu tenho que basear nesse vídeo que foi encaminhado a mim. Então vamos lá. Qual que é o contraponto? Porque se ele afirma que é um deus, e cada religião afirma que também tem seu deus, e no meu caso, como cristão, afirma que só tem um deus, ele é único e verdadeiro, então não pode haver outro. E eu vou trazer algumas evidências, né, algumas bases bíblicas, referências, e para contrapor. Então, ver qual tem mais relação de causalidade com a realidade e com o mundo que nós vivemos. Então, eu não vou pontuar muito sobre o universo do Manuel Jacinto, e sim do mundo cristão. Só fazer alguns pontos, e aí essa correlação e essas inferências deixo para quem assistir fazer esse contraponto. Então vamos lá. Além dessas afirmações aqui, no vídeo também faz outras afirmações, como basicamente no início a narradora fala que o Jacinto nasceu e depois de nascer ele dormiu 3 noites e 3 dias, né, ali no seu nascimento, e não chorou. E eu acho muito interessante essa questão desses 3 dias, porque faz uma relação com os 3 dias que Jesus ficou morto, né? E essa relação eu acho muito interessante porque vem para trazer um pouco de calcar que o Jacinto também é uma divindade. Então também ele foi batizado, também é uma relação como Cristo também foi batizado por João Batista, e a infância surpreendente, pois ele já sabe tudo que os professores falavam, ele já sabia, ele falava para a mãe dele. E também outra relação com Cristo, pois dentro lá do templo de Jerusalém, Cristo falava, Jesus ainda menino, falava com os doutores da lei, e os doutores ficavam surpreendidos com o seu tamanho conhecimento. Então essas relações eu achei bastante interessantes, pois, ao meu ver, o autor quer fazer uma comparação para trazer um pouco mais de familiaridade com a cultura cristã que nosso meio, nós conhecemos tão bem, correto? Baseado nisso, agora eu vou trazer toda uma base bíblia cristã. Por quê? Eu quero mostrar com esses escritos aqui que o que eu acredito é o mais razoável para se crer de maneira mais lógica e racional possível, pois ela se baseia de maneira histórica e impossibilitando fazer outro contraponto, pois foi atestado. Então, começar por algumas premissas. A veracidade da Bíblia é o documento que pode ter maior veracidade que nós temos hoje na história, porque o Novo Testamento tem mais de 5.000 cópias encontradas. Então, se nós acreditamos na Ilíada de Homero, que não é uma história real, né, é uma fictícia, mas nós acreditamos
na história que chegou até hoje, ela é a original de Homero. Nas fórmulas matemáticas de Bhaskara, de Descartes e de outros autores gregos também, não vou citar muitos nomes aqui para não ficar delongo, mas todos esses autores não chegam a 10%, se eu não me engano, a 300 cópias de todos esses manuscritos. E já o Novo Testamento, só o Novo Testamento tem mais de 5.000. Então, quando a gente faz a comparação histórica dos documentos para ver a veracidade que esse é o método científico a ser feito, vê que a Bíblia tem muito mais respaldo histórico, pois todos os manuscritos têm-se ali a sua máxima semelhança entre eles. Então, vamos lá. O que eu vou começar aqui? Eu vou começar embasando por que eu vou acreditar que só o meu Deus é verdadeiro. Porque lá no Antigo Testamento, eu vou trazer o Antigo e o Novo para trazer algumas afirmações. Então vamos lá, em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4, Deus fala para Moisés: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, o único Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 35. A ti foi mostrado para que soubesse que o Senhor, Deus, é o único e nenhum outro há senão Ele. Isaías 40, capítulo 44, versículo 6. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então é o que Deus falou para o profeta Isaías. No mesmo profeta, capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, eu sou o Senhor e não há outro. E no profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 10, mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele não é o Deus vivo. Perdão, ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Então todos esses profetas vêm trazer aqui a base do Antigo Testamento e concomitantemente isso, vem no Novo Testamento os evangelistas e também os apóstolos afirmar também que Cristo é o verdadeiro Deus. Como? Na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 20, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é o verdadeiro. O seu Filho é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo de capítulo 1, 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí ele continua uma linda monólogo, que para mim é o texto mais espiritual que nós temos dentro da Bíblia. No Evangelho de João ainda, capítulo 27, versículo 3. E a vida eterna é esta: quem te conhece a ti é o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Ainda em João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Então a correlação aqui que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que na sua união, que é muito difícil explicar, mas tem que ter muita fé para entender, que ele e o Pai é apenas um. Em Romanos, escrito por Paulo, 9:5, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então, implicação indireta à sua divindade, né? Ainda sobre Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E também, segundo Paulo, no primeiro capítulo da Carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas vieram. Então, todas essas afirmações que eu trouxe é para falar o quê? Só existe um Deus e é esse aqui que está sendo descrito na Bíblia. Beleza. Como que vamos saber se esse aqui é o verdadeiro? Porque afirmar, falar, até papagaio fala. Então, qual que é a abordagem que eu trouxe? Tem muitos debates na internet, sempre houve, sobre Deus existe, né? Realmente, quem é o verdadeiro Deus? Se ele existe, quem é o verdadeiro Deus? Então, ao meu ver, a minha experiência, a forma mais interessante e mais fácil de compreender isso é a paixão de Cristo. Não coincidentemente, hoje é o dia 5 de abril, hoje é a Páscoa de Cristo, e toda a sua paixão, ela vem sendo totalmente narrada, né, em pontos posteriores no Antigo Testamento, de forma que ele cumpre todas as profecias e em muitos momentos seria impossível ele
planejar fazer isso, ou ele induzir fazer isso, porque isso infere em atitude de terceiros que o mal Jesus tinha contato. Então eu vou trazer aqui uma série de coincidências, né, para as pessoas que não são adeptas ao cristianismo, mas para nós é o cumprimento da profecia, segundo Deus. Perfeito? Então, para começar, eu vou abordar aqui? A paixão de Cristo acontece na Páscoa judaica. Então, ele é o Cordeiro perfeito. É o mesmo Cordeiro que, vou contextualizar aqui, né? Lá em Êxodo 12. Então, eu estava falando aqui na Páscoa em Êxodo 12, porque tem a questão do Cordeiro. Então, Deus ali para Moisés fala para ele o seguinte, no versículo 3. Fala toda a comunidade de Israel, dizendo, aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si o cordeiro por família, e o cordeiro de cada casa. Então, tem-se a tradição de pegar um cordeiro e imolar ele, ou seja, sacrificar ele no período da Páscoa para a remissão ali dos pecados, onde ele vira a expiação, o cordeiro expia os pecados daqueles que o imolaram. E tem essa questão e também uma referência muito interessante lá em Gênesis 22, onde tem aquela história que Abraão vai sacrificar Isaac, né? Que Deus fala para ele, Abraão, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Então aqui temos uma referência muito interessante do que vai acontecer com Cristo, onde Isaac toma ali na pessoa de Jesus, Abraão seria Deus Pai, e ali o monte, que é o Monte Moriá, seria o Monte Calvário hoje, né? Ou a Gólgota, né, em hebraico. Onde tem toda essa referência, onde Cristo, mas só que ao invés de Isaac, que foi poupado ali, que Deus estava testando Abraão, realmente Cristo foi imolado para os nossos pecados. Então, voltando lá, a gente estava falando sobre a questão dos 4 cálices da Páscoa judaica, e tem ali a celebração da ceia judaica, onde eles ali rememorizam a saída do Egito, e tem toda uma cerimônia de comer ervas amargas e tomar vinho, cálice, e cada cálice tem um significado. Então eu vou focar neles aqui porque é o principal. Então dos 4 cálices tem-se o cálice da santificação, que é bem no início, toma ele e começa ali a comer, o da libertação e o da bênção. O terceiro cálice, que é o cálice da bênção, é o que nós rememorizamos todos os domingos, todas as celebrações da Santa Missa, onde Jesus falou aos seus discípulos. Aqui eu estou referenciando Mateus 26, 27. Depois tomou o cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo, bebei dele todos, pois isto é meu sangue, o sangue da aliança, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, aqui ele concretiza o terceiro cálice, que é o cálice da bênção, e ele pausa, tanto que ele fala logo em seguida, não bebereis mais desse fruto da videira até o dia em que convosco beberei o vinho do novo reino do meu Pai. Então aqui já temos um prelúdio de tudo que Jesus vem falando para trás, que é o reino dos céus, né, a salvação, a morada eterna, a Nova Jerusalém. E por que ele pausa isso? Qual que é o quarto cálice? É o cálice da consumação, onde nós vamos ver mais à frente. Olha que interessante. Então vamos lá. Logo depois dessa ceia que ele pausa, ele sai e vai para o Getsemane, onde vai fazer a oração com o Pai, e ele começa a suar sangue. É nesse momento. Então, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele vai pedir para afastar esse cálice, que é o cálice da consumação. Em Mateus 26, 39, Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Em Marcos 14, 36 vai fazer de uma forma semelhante. Lucas 22, 42 também de forma semelhante. Então, a todo momento, Jesus implorando para que esse quarto cálice não se consuma, que é o cálice da consumação, claro. Logo em seguida vem o quê? A traição de Judas. Então, enquanto Cristo estava lá orando e os apóstolos dormindo, vem os soldados do Sinédrio junto com Judas. E ali já temos a primeira referência. Eu disse que nós vamos fazer referências aqui ao Antigo Testamento. Então vamos lá. Salmo 41, versículo 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Isso é relatado em João 13, 18. Então, olha que interessante, compartilhava do meu pão. Há poucos momentos atrás, Cristo tinha compartilhado com Judas, que estava ao seu lado esquerdo, se eu não me engano, o pão para ele. Olha que a referência mais que perfeita.
Agora vem a dispersão dos apóstolos de Getsêmani. Então, do momento que os soldados prenderam Jesus, cumpriu-se outra profecia. Zacarias 11, 12, 13. Eu lhes disse, se acharem melhor assim, peguem-me. Se não, não me paguem. Então, eles me pagaram 30 moedas de prata, e o Senhor lhe disse, lance ao oleiro, ótimo preço, pelo qual me avaliaram. Por isso, tomei 30 moedas de prata e atirei para o templo do Senhor, para o oleiro. Isso se cumpre em Mateus 27, 3, 10. Eu falei que essa dispersão dos apóstolos, eu meio que adiantei um pouco, essa aqui ainda é a traição de Judas. Então, Judas traiu Jesus por 30 moedas, como diz aqui em Zacarias 11, 12 e 13. Zacarias capítulo 11, versículo 12 a 13, e aí ele ficou arrependido e lançou essas moedas ao sinédrio, né, ao templo. E exatamente o que aconteceu aqui em Zacarias 11. Isso cumprido ali em Mateus. Agora se vem a dispersão dos apóstolos, né, lá no jardim, em Zacarias capítulo 13, versículo 7. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos, fere ao pastor e espalharão-se as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Então isso cumpriu-se em Marcos, capítulo 14, versículos 27 a 50. Então, aqui é o que aconteceu. Prenderam Jesus e as ovelhas se espalharam, ou seja, os apóstolos daquele momento ali se espalharam. E a outra profecia agora, o silêncio de Jesus perante os acusadores. Então, quando Jesus foi levado ao sinédrio e os sumos sacerdotes acusaram ele se manteve em silêncio, cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 27, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Quem relatou isso? Mateus, capítulo 27, de 12 a 14. Outra profecia, Jesus foi açoitado e cuspido, isso aqui já pelos romanos, né? Então, cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 50, versículo 6. Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que me arrancavam a barba. Não escondi a face da zombaria e de cusparada. Relatado por Mateus, capítulo 27, 67 e de 27, versículo 26. Então, mais uma profecia, Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. Salmo 129, versículo 3. Os lavradores lavraram sobre minhas costas. Então, mais uma profecia cumprida por Jesus. Isaías 53, 5. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo nos trouxe a paz e estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Então, nossa profecia aqui de Isaías, falando que tudo que Jesus sofreu, além das transgressões que nós cometemos, é para nossa para redimir-nos. Próxima profecia, as mãos e os pés de Jesus foram perfurados. Isso lá na profecia em Salmo 22, versículo 16. Cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Então isso aqui é o que? Os cães que rodearam Jesus, os romanos e os sumos sacerdotes. E a perfuração das mãos e os pés, né? Mais que evidente. Então aqui vamos entrar agora no momento que Jesus é levantado. Ele, no Novo Testamento, ele fala, referenciando ao Números 20, capítulo 21, versículo 9, que é a serpente de bronze. Ele fala ali para João, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, naquele momento, onde a serpente curava aquelas pessoas no deserto, assim que olhavam para ele, Jesus cura nosso pecado mediante que ele foi levantado pela cruz. Então, próxima profecia, ele teve sede de vinagre. E aí entra Salmo 69, versículo 21. Puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. Cumprido em João, capítulo 19, 28 a 30. Então, aqui entra o quarto cálice, pois logo em seguida ele fala, está consumado. Por quê? O vinagre nada mais é do que o vinho avinagrado, né? O vinho azedo. E isso aí seria o quarto cálice que Jesus estava implorando, suplicando ao Pai que não acontecesse, que é toda esse sofrimento, e foi consumado aqui no momento que deram. E logo em seguida Jesus suspirou, gritou-se e veio a falecer.
Então, outras profecias, ele foi zombado e ridicularizado pelos demais. Isso está em Salmo 22, de 7 a 8. Caçoaram de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançando insultos contra mim e dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele livre, já que lhe quer o meu bem. Então, isso aí foi relatado por Mateus, capítulo 27, 39 a 44. Jesus teve suas roupas sorteadas, cumprindo o Salmo 22, 18. Dividiram minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes, relatado por João, capítulo 19, 23 a 24. Outra frase muito comum que a gente escuta, né, e até nos Salmos é muito cantado: meu Deus, por que me abandonastes? Isso é o que? Relatando em Salmo 22, versículo 1. Meu Deus, por que me abandonastes? E quem relata isso é Mateus em 27, 46. Jesus é crucificado entre ladrões. Onde está isso? Isaías 53, 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com poderosos repartirá ele o despojo, enquanto derramou sua alma na morte e foi contado com transgressores, ou seja, né, ele foi ali posto entre transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Então, no momento que ele é levantado e crucificado entre os transgressores, que seriam os dois ladrões, no qual um se arrependeu, ele também lavou todos os pecados de nós todos. Próximo, a morte e o sepultamento. Então, fazendo um preâmbulo aqui, na crucificação romana, Jesus acabou sofrendo muito mais do que ele deveria sofrer, porque na verdade ele sofreu a pena dos judeus, mais dos romanos, e acabou misturando tudo ali. Na verdade, o julgamento romano era basicamente só a crucificação. Tem-se ali, talvez, o açoite ou não, mas tanto que nos relatos e nos filmes, nós podemos ver Jesus todo ensanguentado e os dois ladrões mais limpos, né? Porque eles não sofreram tantas agressões físicas como Cristo. Mas como acontece ali? O ladrão é preso na cruz e ele fica ali por algumas horas. E depois que ele fica ali sofrendo, na verdade é uma tortura, porque no momento que você está ali preso, você tem dificuldade de respirar. Então os condenados ficam ali sofrendo até que os romanos venham e quebram-se as pernas deles. Por quê? Ao quebrar as pernas, ele não consegue mais levantar para respirar. Então, como ele fica sem apoio, ele acaba asfixiando todas as pessoas que foram condenadas. E Cristo, ele não teve suas pernas quebradas, porque ele morreu antes disso. Até por isso que ele foi furado na lateral, porque o soldado queria ver se ele realmente morreu. Então furou-se e jorrou sangue e água. Isso, na verdade, se não me engano, é hipodema, esse acontecimento do corpo, que é quando a pessoa asfixia e o pulmão enche-se de água. Então, essa profecia de não quebrar as pernas está lá em Salmo 34, 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos e sequer nenhum deles se quebrará. Então, João relata isso muito bem no capítulo 29 e 36. E o lado perfurado também está em Zacarias. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e suplicarão e olharão para mim, a quem transpassarão e prantearão sobre ele, como quem planteia um filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, todas essas palavras difíceis aqui está falando que ele foi transpassado, né? Ele foi lançado. E a parte do primogênito aqui, nada mais claro do que isso. Tudo isso cumprido em João, capítulo 19, de 34 a 37. Já depois que aconteceu toda essa parte e ele já faleceu, veio o sepultamento entre os ricos, cumprido a profecia de Isaías 53, 9. Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia e puseram sua sepultura com os ímpios. Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, beleza. Agora vem a referência de Isaías 53, 9. E puseram sua sepultura com os ímpios, e com o rico em sua morte, que ainda nunca cometera justiça, nem houve engano em sua boca. Então, tudo isso aí foi cumprido em Mateus 27, 57 a 60, mostrando que lá em Isaías, Jesus ia ser sepultado em um túmulo de rico. A parte da escuridão ao meio-dia, então tem uma profecia em Amós, capítulo 8, versículo 9, onde fala: naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Essa parte é muito interessante porque em diversas literaturas asiáticas,
Todo esse relato, na verdade, foi pegado em culturas que têm o dom da escrita, obviamente. Então, a parte da China, Japão, outras partes ali do Oriente Médio, tem-se esse escurecer ao meio-dia. Então, outras culturas na mesma... Então, outras culturas, naquele mesmo momento, relataram esse escurecer do céu. Então, para comprovar que tudo isso realmente, né, não só biblicamente falando, mas outros relatos literários também. E após essa escuridão, vence os 3 dias que Jesus morreu. Para nós, nossa cultura, 3 dias seria 72 horas, mas para a cultura judaica da época, se pega uma fração de sol, ainda conta como dia. Então Jesus faleceu na sexta, antes do pôr do sol, permaneceu no sábado e no domingo se ressuscitou. Então pegou-se ali os 3 dias. E isso vem em Oséias 6:2. E depois de 2 dias nos dará a vida, ou seja, pela sua morte ele curou nossos pecados, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, por ele ter ressuscitado, a nossa fé é baseada nisso. Então, todos esses relatos que eu trouxe para atrelar o quê? Um homem cumpriu várias profecias de décadas e centenas e milênios de anos antes dele, em vários momentos em que alguém pode falar, mas isso aí ele fez porque ele quis, ele manipulou para acontecer isso, e como é que ele ia manipular para os soldados romanos sortear a roupa dele? Esse é um exemplo. Então eu trouxe aqui vários, eu nem contei na verdade quantas referências ao Antigo Testamento ocorreram aqui, mas pode ver que são várias. Então, além desses relatos, eu acho muito, muito válido também um filme que eu assisti recentemente, chama Em Defesa de Cristo, onde é uma história real, onde um jornalista, ao ver que a esposa dele estava se envolvendo muito com o cristianismo e ele era ateu, tenta buscar provas contra o cristianismo. E nesse filme ele vai buscando essas provas contra. E eu acho muito interessante assistir, pois ele entrevista diversos profissionais de diversas áreas, historiador, médico, psicólogo, para entender o que aconteceu naquela época. E tudo isso se corrobora. Olha que interessante. Então, essa é a maneira que eu acho mais interessante e mais fácil de se compreender que seria impossível isso acontecer de maneira planejada. E como aconteceu, logo ele estava certo. Se ele estava certo, logo as afirmações que ele fez se cumprem. Que afirmações? Que ele e o Pai são um. Logo, se ele e o Pai são um, Deus também é uno e santo e único e verdadeiro. Então tudo isso é corroborado. E ao momento que eu vejo isso e entendo que isso é verdadeiro, o outro autor que eu trouxe no início aqui não pode ser, porque é incongruente, é irracional os dois serem verdadeiros. Então essas aqui são as minhas afirmações, as conclusões que eu chego baseado na Santa Bíblia. E eu fiz tudo isso porque São Paulo, na Carta dos Gálatas, capítulo 1, versículo de 8 a 13, ele vai trazer: contudo, que ainda nós, ou um anjo dos céus, anuncia o evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora e repito, se alguém anuncia a vós um evangelho contrário àqueles que receberam, que seja amaldiçoado. Então, eu venho trazer isso porque a partir do momento que eu lido com essas afirmações, que o Deus verdadeiro chegou, que eu falei lá no início do vídeo, esse Deus é brasileiro, veio residir no Brasil, não nasceu porque ele é eterno e se deslocou do mundo real para este, verdadeiro herói divino. Então é incongruente isso aqui ser verdade. Se isso é verdade, as afirmações bíblicas que eu trouxe é mentira. Qual que é a maior probabilidade de um ser verdadeiro e o outro não? Eu prefiro esse aqui. Como eu falei, tem 5.000 anos, tem mais de 5.000 cópias que aprovam a veracidade dessas páginas. Então essa é a minha análise. Trouxe o maior número de relatos possíveis. Tem mais ainda, esse aqui foram os que eu achei. E caso tenha algum outro ponto que ficou para trás, inclusive a questão da glândula pineal, eu não citei aqui, tem ela também que afirma, nos dando conhecimento da glândula pineal, a mais afinada antena dirigente do corpo. Então tem diversos aqui artigos científicos que fala que
não corroboram com isso. Por quê? Estou aqui no site da National Library of Medicine, que é a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, né? E não... Estados Unidos é outra coisa. Pode procurar o que quiser. A glândula pineal foi descrita por René Descartes. Então, talvez por isso que traz-se, né, essa mitologia através dessa glândula. Como a sede da alma está localizada no centro do cérebro. Só que, na verdade, a principal função da glândula pineal é receber informações sobre o estado do ciclo claro-escuro do ambiente e transmitir essas informações através da produção e secreção do hormônio da melatonina. A variação do fotoperíodo é indicada pela duração da secreção da melatonina e é utilizada por espécies fotoperiódicas para sincronizar a sua fisiologia sazonal. Ou seja, a função dela é saber se está claro ou está escuro para saber a hora que a gente vai dormir. É isso que todos os estudos sobre o corpo humano vêm trazer. Mas é porque o ser humano ainda não descobriu qual é a verdadeira função da glândula pineal. Tudo bem, mas essa não é a maneira mais racional da gente entender isso. Então essas são as minhas considerações. Obrigado pela oportunidade. E se tiver mais algum vídeo, pode mandar que nós vamos fazer o maior estudo que eu conseguir com os meus conhecimentos e os conhecimentos difusos na sociedade. Muito obrigado.